Olá, me chamo Luiz Henrique Domingos de Oliveira, sou estudante do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, uma instituição de ensino no município de Itabaianinha, ao sul do estado de Sergipe, juntamente com meus colegas Cristiele Costa Silva, David Fontes Araújo, Diego Henrique Silva Rodrigues Alves, Eric Rodrigues dos Santos, Heloísa Silva Santos, Isabela Barbosa Santos da Silva, José Alexandre de Jesus Santos, José Jonatas Batista dos Santos e Vitória dos Santos Cardoso, sob a orientação da professora Luzimari Costa Santos Villanova, tendo como co-orientadoras Laís Cardoso dos Santos e Suzane Carvalho Santos, desenvolvemos um projeto intitulado CodeMath, o QR Code como recurso de aprendizagem em sistemas lineares. Para explicar como funciona o nosso projeto, nós pesquisadores dividimos em coordenadas espalhadas dentro do mapa da nossa cidade, onde ao final, assim como na proposta do caça-tesouro que será abordada, encontraremos e calcularemos a figura geométrica ao fazer as ligações dos pontos. Vem com a gente nessa aventura. Nosso trabalho tem como objetivos potencializar o processo de ensino-aprendizagem de sistemas lineares por diversos métodos, identificando possibilidades práticas na resolução de questões que envolvem avaliações de exames, no qual o fator tempo é escasso. Compreender o ensino da matemática como algo dinâmico e prazeroso no processo de ensino-aprendizagem. Usar a tecnologia e a gamificação como recursos benéficos no aprendizado da matemática na sala de aula. Para avaliar a eficiência da gamificação, é aplicada a estratégia de aprendizagem ativa nas aulas. Foi construído o caça-tesouro como transposição didática para a abordagem prática do conteúdo referente aos sistemas lineares. Os estudantes foram submetidos a uma entrevista estruturada para fazer o levantamento das dificuldades referentes à aprendizagem do componente curricular matemático. Nesse sentido, o estudo utilizou a abordagem qualitativa aliada ao uso de técnicas quantitativas para analisar a proposta didática realizada dentro da sala de aula. O passo seguinte foi promover rodas de leituras e debates sobre o que vem ser a gamificação no contexto didático-pedagógico e de que forma ela contribui para o ensino e aprendizagem. As reflexões realizadas em grupo contribuíram para o percurso metodológico adotado nessa pesquisa. Depois de dialogar com os alunos a respeito do conceito da gamificação, apresentou-se a atividade proposta e em seguida o instrumento para coletar as informações durante cada etapa. Escolheu-se os diários de bordo como ferramenta de coleta, por permitir um registro mais detalhado durante as observações e experimentos práticos, fazendo com que os sujeitos envolvidos na pesquisa possam, ao mesmo tempo, refletir, analisar e escrever sobre suas experiências, e assumir o lugar de quem narra e participa dos relatos produzidos, das intencionalidades e interlocuções entre os sujeitos. O caça-tesouro consiste em dividir os participantes em equipes e a partir de um único ponto, seguir na resolução do problema com auxílio do plano cartesiano presente no mapa do tesouro até o destino final. Após a definição do método de coleta e da execução da proposta didática, foram realizadas reuniões em grupo para apresentar os achados da pesquisa e discutir sobre os dados coletados. A parte prática da pesquisa foi evidenciar que, unindo habilidades e conhecimentos prévios e com o uso da tecnologia, os alunos vivenciaram uma jornada rumo ao tesouro no plano cartesiano. Para tal, é de importância que os mesmos saibam localizar os pontos e traçar as retas para, a fim, obter a resolução dos sistemas. Os envolvidos no caça-tesouro acabaram experimentando de forma prática um componente que tem uma vasta bagagem teórica, trazendo uma possibilidade de algo objetivo. E aqui, quando se trata de prova de exame, o elemento tempo é escasso. Então, um simples jogo se torna uma grande ferramenta para testar diversos métodos de resolução de sistemas lineares e encontrar o que melhor convém. Toda pesquisa seria apenas uma hipótese se não passasse pela prática. No primeiro contato, notou que 75% dos entrevistados não sabiam ou conheciam sobre sistemas lineares. O problema se deve à escassa compreensão dos elementos básicos do conteúdo do ensino fundamental. A cada 72 estudantes, apenas 2 sabem utilizar os 3 métodos, sendo que adição e substituição deveriam ser aprendidos e ensinados nos 8º e 9º anos. Colocando em prática a atividade caça-tesouro,
durante sua realização rumo ao tesouro, os estudantes tiveram que escolher o método que mais lhe agradava, unindo a leitura do QR Code com a prática manual. As equipes, partindo do mesmo ponto, traçaram suas rotas a partir do cálculo das pistas, que posteriormente, ligando os pontos, futuramente formariam uma figura geométrica que teria sua área calculada. Passado o momento de execução prática, os estudantes foram submetidos a uma nova entrevista estruturada para acolher novos resultados após a realização da transposição didática em sala de aula, utilizando o QR Code como recurso gamificado para a aprendizagem de sistemas lineares e compará-los aos dados iniciais. A análise comparativa mostrou-nos um aumento significativo na porcentagem de alunos que conseguiram compreender satisfatoriamente a atividade proposta no que diz respeito à compreensão do conteúdo da disciplina, realizando um estudo ativo com autonomia e desenvolvimento de suas habilidades. Resultado esse que não seria alcançado através da explicação do conteúdo de forma tradicional, utilizando o livro didático e a explicação da professora. Observou-se que a metodologia ativa enquanto estratégia de ensino-aprendizagem intensifica e desperta nos discentes o interesse pelo componente curricular, familiarizando com as coordenadas no plano cartesiano, retas, equações e matrizes, contribuindo também com a relação interpessoal, pois a proposta do trabalho em grupo faz com que a socialização seja um fator de alta relevância no processo de ensino e aprendizagem. Dos métodos listados, o que mais se destacou entre os participantes foi a resolução pela regra de Cramer, desenvolvida com o intuito de encontrar soluções de sistemas lineares, calculando os determinantes de matrizes, que apresentaram 85% de adesão, seguidos pelos métodos de adição, 8%, substituição, 4%, e a preferência por qualquer uma das três formas de resolução, que apresentaram adesão de 3%. A partir da realização da pesquisa de satisfação feita após a atividade, obteve-se os seguintes dados, no ranking de 0 a 5. 65% dos estudantes deram nota 5 para intervenção, 19% nota 4, 8% nota 3, 3% nota 1 e 4% nota 0. Em relação à aplicação satisfatória da atividade, 65% dos discentes classificaram a metodologia aplicada como ótima, 32% boa e 4% como regular. Os dados comprovam e reafirmam a potencialidade no uso das metodologias ativas, com destaque para a gamificação, enquanto recursos que valem a pena serem utilizados como alternativa para intensificar o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa tem grande relevância tanto para nós estudantes pesquisadores quanto para a comunidade envolvida, porque está diretamente ligada à realidade de diversos estudantes que sentem dificuldade em assimilar o conteúdo, oportunizar também a inserção deles na prática científica e despertar para as práticas metodológicas. A discussão por diversos fatores, determinados conteúdos acabam não sendo aprendidos pelos estudantes. Necessita deixar de ser uma problemática e passar a ser uma oportunidade de recuperar o tempo perdido. É claro que isso não acontece de forma instantânea, mas falar, pesquisar, buscar metodologias ativas, realizar um processo de testagem prática e refletir sobre as ações realizadas é um passo necessário. O processo de ensino-aprendizagem não precisa ser algo solitário, sistemático ou entediante. Pelo contrário, ele deve ser confortável e compreensivo, seja de forma individual ou coletiva. Pensar em um processo de ensino e aprendizagem é pensar não só em fazer alcançar as metas do professor, mas principalmente as dos estudantes, pois são eles que são os verdadeiros protagonistas dessa jornada. A tecnologia está cada vez mais ativa no nosso dia a dia e tê-la como aliada à educação é um passo necessário. Não estamos afirmando que é preciso descartar os manuais. Pelo contrário, afinal, a ideia é que os envolvidos participem e interajam uns com os outros e troquem experiências entre si, numa perspectiva de melhoria de qualidade de ensino de uma forma integral, além de promover a interação social e afetiva daqueles que fazem parte do processo, tornando-os completos nas mais diversas áreas da sua vida. Para os envolvidos, a pesquisa trouxe à tona um amplo conhecimento sobre metodologias ativas e suas formas de aplicação, bem como todos os passos da elaboração da pesquisa científica, além de colaborar para a produção de uma nova bibliografia sobre a temática em questão. Como ponto negativo, podemos destacar a dificuldade na compreensão do conhecimento da matemática básica, a falta de celular ou acesso à internet para escanear o QR Code e o tempo reduzido para a realização da atividade dentro do horário escolar. Pensando na proposta futura, os alunos envolvidos no projeto montarão uma oficina de caça ao tesouro e levarão para as escolas municipais de ensino fundamental maior
para ensinar sistemas lineares através da gamificação, possibilitando assim uma correção na defasagem da aprendizagem e dos componentes básicos que alicerçam a compreensão do conteúdo proposto. Agora que vocês entenderam como se deu o nosso projeto, iremos calcular a área da figura formada pelos pontos nos quais visitamos para encontrarmos o nosso tesouro. Como podemos perceber, a ligação dos nossos vértices formou um triângulo escaleno-octângulo e o valor de seus lados foi determinado pelo aplicativo Google Earth. Para encontrarmos a área dessa figura, iremos usar a fórmula de Aron. A fórmula de Aron consiste em usarmos o semiperímetro para encontrarmos a área. O semiperímetro nada mais é que o perímetro dividido por 2, este dando o resultado de 3,04 km. Agora, para encontrarmos a área, nós iremos usar a raiz de 3,04 vezes ele mesmo menos cada um dos seus lados, assim encontrando a raiz aproximada de 2,54. Encontrando assim o resultado aproximado de 1,6 km², resultando a área do nosso triângulo. Galileu Galilei costumava dizer que a matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Ele tinha razão. Olha ao seu redor. O avanço tecnológico vem para somar na missão de ensino significativo. Vem de Codimestre e escaneia o mundo de possibilidades.